Gente, como a gente já vem planejando o evento, né? A gente fez com vocês todo esse contexto. Tava muita gente, inclusive eu, bastante ansioso, animado. Pastor Fabiano veio abençoar a vida da gente, né? Ensinar, trazer essa experiência dele, também a vivência bíblica dele, dentro do contexto da música. A gente tem um tempo agora que a gente vai abrir para perguntas, ele vai falar um pouco do testemunho. Os outros meninos também que vieram ajudar vão ter esse tempo, mas ele vai abrir aqui o tempo. Ele acho que ele pode, melhor do que eu, se apresentar, explicar tudo. Agradeço muito, desde o primeiro contato foi incrível mesmo, muito gentil, eu me senti muito abençoado e acolhido desde antes, né? Desde a primeira vez que eu mandei uma mensagem, não o conhecia, não tinha falado. E eu até comentei com os meninos que eu fiquei impressionado, assim, constrangido pela proximidade, mesmo sem me conhecer, que ele demonstrou. Isso é uma bênção, né, a gente? Então, agradeço muito por isso. E aí, quiser cantar uma música com a gente e depois se apresentar e a gente começa. Vamos lá. Tem a letra do Tão Profundo aí? Tem, ela, ó. Ótimo. Então a gente vai cantar. Vamos cantar essa canção juntos, meus irmãos. Se você puder, fica de pé aí, para dar aquela despertada, né? O workshop à tarde, depois do almoço, é terrível. Eu sei como que é. Né? Então, vamos cantar juntos. E mais do que isso, né? Em mais esse momento que nós teremos agora para refletir sobre a nossa vocação, o nosso ministério, o exercício do nosso ministério. Vamos colocar mais uma vez no nosso coração e nesse lugar onde nós estamos aqui agora, o nome do Senhor acima de qualquer outra coisa, porque é dele, é por ele e para ele. Por isso você está aqui hoje, é por causa dele e é para o serviço dele que nós estamos nos aprimorando e nos aperfeiçoando, não é verdade? Vamos adorar a Jesus juntos. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, e em nós derrama amor e graça, e nos convida a sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver. Mais uma vez, é tão profundo, é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida. Oh, Jesus, sopra sobre nós mais uma vez, Senhor. É tão
furioso. Só Ele pode devolver. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou. Impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor por nós. Me redimiu e me mostrou. É fiel o tempo todo. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente. Sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz Ele nos chamou. Sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Sobre a sua cruz, Jesus, é sobre o seu amor por nós, revelado na cruz. É sobre respondermos ao Senhor constantemente, uma resposta amorosa do nosso coração a Ti, Senhor. Porque o Senhor é digno das nossas vidas, digno do nosso serviço, digno de toda a nossa dedicação e esforço, a nossa obediência, a maneira como nós podemos honrar tão grande salvação e tão grande amor por nós. Recebe o nosso louvor, a canção do nosso coração. E clamamos mais uma vez para que o Senhor continue conosco aqui a falar, a corrigir, a inspirar, a encorajar. Em nome de Jesus, que seja o Senhor, que seja seu Espírito entre nós, que seja a sua voz. Nós oramos gratos mais uma vez por quem o Senhor é e pelo grande privilégio de pertencer ao Senhor e participar do ministério da edificação da igreja do Senhor na face da terra. Louvado seja teu nome, Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode sentar, querido, por favor. Bom, gente, nesse primeiro momento aqui, daqui a pouco todos os palestrantes estarão aqui para responder perguntas de vocês, tá bom? Mas eu só queria abrir esse tempo me apresentando um pouquinho e falando, talvez, daquilo que é a base da filosofia de ministério da Vineyard, essa igreja que eu faço parte, e também dos ministérios de louvor ou da cultura de louvor e adoração das nossas igrejas, não é? Então, eu sou pastor e sou ministro de louvor também. Trabalhei com a liderança de ministérios de louvor durante esses últimos anos.
liderei a equipe de louvor da igreja Vineyard, a primeira igreja da Vineyard plantada no Brasil. Para você que não sabe, Vineyard é uma palavra em inglês que significa videira, ok? Então, quando nós viemos para o Brasil, a igreja Vineyard veio para o Brasil há 35 anos atrás. Então, o nome de igreja videira já era muito conhecido em outras denominações. Então, acabamos ficando com o nome em inglês mesmo. A origem da nossa igreja é os Estados Unidos. Então, foi assim que a Vineyard nasceu, resumo da história. Chegou lá em Piratininga, no interior de São Paulo, que é a igreja onde eu sou pastor hoje, e trabalho lá há 22 anos, e fui o pastor de louvor. Hoje eu sou o pastor titular da igreja, mas eu fui o pastor de louvor durante muitos anos lá nessa igreja, ok? Então, a Vineyard, provavelmente o seu primeiro contato com ela foi por essas músicas, né? No ano de 2001, nós gravamos um CD, foi o primeiro CD que nós gravamos, chamado Vem Esta é a Hora, que eram de capa azul, assim. Quem teve esse CD? Deixa eu ver. Todo mundo ficando velho aí, parabéns. Já tem dor nas costas, tenho certeza. Nós gravamos esse primeiro CD em 2001. Então tudo começa da própria razão de nós gravarmos alguma coisa, não é? Então a Vineyard, por princípio, nós escrevemos músicas e nós fazemos o trabalho artístico de músicos, cantores, para o serviço local, para o serviço da nossa igreja local, para o serviço do ministério da nossa própria equipe de louvor. Nós sabemos que nas diferentes denominações, a música é uma ferramenta utilizada de diversas formas, certo? E nós entendemos isso, a música é uma ferramenta, certo? E na cultura musical da Vineyard, da igreja a qual eu faço parte, a questão congregacional, a questão do período de louvor e adoração corporativo, talvez seja o lugar de maior ênfase, onde nós mais estamos investindo esforços artísticos, musicais, ao serviço da igreja. Então, dentro do contexto de louvor e adoração coletivo, corporativo, congregacional, do nosso culto, como todos nós temos aqui, provavelmente a sua igreja também faz isso. Mas também usa música para outros fins na igreja e, entender isso, os diferentes lugares onde a música é útil no nosso serviço ao reino de Deus, entender e conseguir usar as músicas certas e executá-las e propor as canções dentro do contexto adequado, isso é a base de tudo, não é? Muito importante. E a nossa maior ênfase, tudo que eu provavelmente vou falar para vocês, tem a ver com isso. Para nós sempre foi uma cultura de louvor e adoração congregacional, o lugar de maior esforço e dedicação nosso, musicalmente falando. Então, quando nós escrevemos músicas, o nosso trabalho é primeiro para abençoar e servir a nossa igreja local. Mas então, por que gravar um CD? É porque quando essas músicas, elas abençoaram a nossa igreja local, elas se mostraram músicas com potencial de, além da nossa igreja local, servir outras pessoas e servir outras igrejas, então a gente registra isso, e nós nos entendemos também, temos esse papel para dividir com outras igrejas e com outras pessoas. Então foi por isso que nós gravamos o Vem Esta é a Hora, não é? Com esse propósito. Nesse CD, para você se familiarizar, canções que estavam lá registradas: Vem Esta é a Hora, Senhor Te Quero, Reina em Mim, Me Derramar, Meu Respirar, Seja o Centro. Várias canções que passaram a se tornarem muito importantes no repertório de muitas igrejas no Brasil inteiro. Mas não teve nenhuma intencionalidade nisso. Não tivemos nenhum grande trabalho de publicidade e marketing. Esse primeiro CD foi gravado, eu lembro que na época a questão de fabricação industrial dizia que você tinha que fabricar no mínimo 1000 cópias, né? Quem é desse tempo aí de CDs e tudo deve ter passado por isso. E as pessoas que estavam ali envolvidas com aquela produção, pensando: nossa, o que nós vamos fazer com 1000 CDs? Né? Sei lá, nossa igreja tinha 150 pessoas na época. Então, assim,
Na nossa igreja aqui a gente vai vender uns 300 no máximo, né? Um para cada um e um para cada um dar de presente. E aí os outros 700 fica aí, a gente vai dando para visitante, dá um jeito, né? Mas tivemos que fazer 1.000. E fizemos, só que acabou com uma semana, né? E foi assim, 10.000, 100.000, 200.000, 500.000, 1 milhão de cópias, né? Então aquele CD, também depois do DVD, fizemos um DVD chamado Vem Esta a Hora, que também ganhou disco de platina, disco de ouro, disco de diamante, que são premiações dadas por quantidade de tiragem, de CDs vendidos na época, né? Hoje é por quantidade de views, essas coisas todas. Mas, como eu disse para vocês, não teve nenhuma intenção, nenhum planejamento, né? Às vezes as pessoas até... Uma vez a gente tocou lá no Paraná, eu me encontrei com um pastor que era o preletor, era um cara famoso assim, e aí ele ia pregar depois, nós ministramos, depois ele me encontrou no hotel, falou assim: cara, tem algo muito errado com o marketing de vocês. Eu falei: como assim, pastor? Eu falei: cara, eu não te conheço, eu nunca te vi, eu não sei seu nome, eu não sei quem é você, mas eu conheço todas as músicas, nós cantamos todas as músicas na igreja, está errado isso. Eu falei: não, pastor, talvez esteja certo, né? Talvez o que esteja errado é o outro lado da história, da moeda. Porque não é sobre mim, não é sobre nós, não é sobre o meu nome, não é sobre a própria banda em si, né? Nós entendemos e inclusive fazemos isso de propósito. Nós temos uma intencionalidade para que o destaque seja, em primeiro lugar, obviamente, Jesus e a presença dele quando nós ministramos, mas também as próprias canções que são, né, carregam a palavra de Deus, carregam em suas letras, não é? Orações, na verdade. As canções da Vineyard são orações. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro o meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Ou, esse é meu respirar, o teu Santo Espírito vivendo em mim, e eu nada sou sem ti. São orações. Então é isso que nós queremos que as pessoas saibam, é isso que nós queremos que as pessoas conheçam, não meu nome, não, né, o meu dia a dia, não essas coisas. Então sempre foi um trabalho que preservou e que se organizou para que a nossa adoração fosse sempre sobre Jesus e sempre cristocêntrica, em todos os sentidos, até mesmo no sentido da própria equipe de louvor ou do próprio ministro de louvor não tomar para si o protagonismo daquilo que está acontecendo, né? E aí a gente faz isso de várias maneiras, e para isso é necessário uma intencionalidade prática, certo? Pragmática de fato. Mas uma delas que eu posso falar para vocês aqui tem a ver com a simplicidade e a acessibilidade. Então nós entendemos que a presença de Deus em Cristo Jesus e nos méritos de Cristo Jesus e da cruz, a presença de Deus é acessível para todas as pessoas. O autor de Hebreus, do capítulo 10, versículo 19, nos faz um convite. Ele diz o seguinte, né, para que nós entrássemos com confiança no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, isto é, pelo seu sangue, não é? Então, essa expressão do Novo Testamento, também no Antigo Testamento, o Santo dos Santos, é compreendida como lugar onde a presença de Deus está e se manifesta, ok? Então, nós cremos nisso. Nós cremos que nos méritos de Cristo nós temos acesso até a presença de Deus, e a palavra de Deus nos encoraja a irmos até esse lugar e termos de fato uma experiência com a presença de Deus. Então, para nós, um período de adoração, um período de louvor, não é sobre canções, não é sobre cantarmos canções, é sobre sermos convidados a entrarmos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, e termos então nessa experiência um contato real com a presença de Deus, ok? Então, para nós, o trabalho da equipe de louvor local é apontar a direção para a igreja,
Não somos nós que preparamos o caminho já foi preparado por Cristo Jesus, e não há nada que substitua esse acesso, ou que é conquistado para nós, no sangue, na cruz do Calvário. Mas a equipe de louvor, ela aponta a direção, ela mostra, ela convida a igreja e diz: vamos juntos. É como um guia turístico. Muitas vezes a igreja depende, como eu, por exemplo, sou lá de São Paulo. Hoje eu fui fazer minha caminhada lá na beira-mar. Apesar de eu ter morado aqui 2 anos, né? Eu já até chamei os outros de mar aqui. Verdade. Quando eu mudei para cá, eu falei para minha esposa: rapaz, eu nunca vou chamar outro homem de macho. Eu falei para ela: não tem como. Passou 6 meses, eu estava, ei, mar. Então, apesar de eu ter morado aqui 2 anos, mas eu não conheço Fortaleza como vocês. Então, andando lá ainda mais que fizeram uma reforma grande lá na beira-mar, né? Da época que eu mudei aqui, poxa, está super diferente lá. Então, eu não consigo encontrar os lugares. Eu preciso perguntar para as pessoas. E quem que vai me responder melhor? Um nativo, aquela pessoa que está ali todo dia, muito tempo. E ela vai dizer para mim: olha, você vai aqui, você vai andar uns 500 metros à sua direita, e etc, etc. Aí a minha experiência com Fortaleza, a minha experiência com a beira-mar se torna muito mais especial. Por quê? Porque eu tive um guia, eu tive alguém que conhece aquele lugar, que ama aquele lugar, não é? Que teve assim, inclusive a alegria de, com um sorriso no rosto, dizer para mim: olha, cara, você está num lugar maravilhoso. Você faz o seguinte, você vai achar ali um restaurante, a comida ali é, nossa, show, você vai tal. Ótimo. Então a igreja muitas vezes vem aqui ao domingo, né, ou sei lá que dia que é o culto da sua igreja. Eles são como pessoas que não conhecem muito bem ainda a experiência da presença de Deus. E você precisa apontar para ele a direção. Você precisa dizer: não, calma, eu conheço bem esse lugar. Eu tenho uma experiência com a presença de Deus de fato. A minha vida de adoração, ela não se resume a essa plataforma aqui, não é? Então, como eu tenho familiaridade com a presença de Deus, vocês podem me seguir, vamos juntos. Porque a experiência da adoração não é uma experiência onde a equipe de louvor está se apresentando para uma plateia ou um público que é a igreja. Não faz o menor sentido isso. Porque quando nós usamos a expressão adoração e louvor, nós estamos falando de algo que pertence exclusivamente a Deus, só Ele é digno. Então, quando nós estamos adorando, a audiência é de apenas uma pessoa, o Senhor que está sentado no seu trono. Então, por que tem plataforma? Por que tem gente virada de frente? Por que toda essa coisa? Tudo isso aqui é simplesmente didático, é simplesmente recurso facilitador do processo da adoração. Não é? É simplesmente porque a gente é ruim, temos dificuldade de acesso, de compreensão, de irmos à presença de Deus. Então tudo isso aqui nos ajuda, tudo isso aqui facilita, tudo isso aqui é como setas sendo apontadas o tempo todo para ajudar a gente a ir até esse lugar, não é? Mas a audiência sempre vai ser de um só. E tanto banda aqui, ministro de louvor, igreja, todo mundo está juntos se dirigindo ao trono, se dirigindo ao Senhor que está sentado no trono dele. Isso muda muito a nossa compreensão do papel da equipe de louvor, não é verdade? Compreender isso faz toda a diferença. Então nós estamos convidando as pessoas para irmos juntos até o trono. E se a gente fizer isso muito bem feito, e é claro, tá bom, Fabiano, isso então é só uma questão espiritual? Obviamente que não. Então, assim, para nós fazermos esse convite para a igreja, para nós despertarmos no coração da igreja um interesse renovado pela presença de Deus, para colocarmos salmos e orações, os próprios salmos tinham esse papel, os salmos bíblicos, emprestavam palavras para o povo poder orar, para o povo poder cantar. Então a equipe de louvor faz isso, está
emprestando poesia, é emprestando palavras para a igreja orar em forma de canto, em forma para que todo mundo possa fazer isso ao mesmo tempo, juntos, experiência congregacional. Nós fazemos isso, a igreja responde ao Senhor, a igreja se apresenta para o Senhor, não é? No final de todas essas coisas, todos nós somos uma igreja só, os músicos estão aqui, são apenas facilitadores dessa experiência na presença de Deus. E a presença de Deus, meus irmãos, é tudo o que nós precisamos. A presença de Deus é tudo o que a igreja precisa. A presença de Deus é fonte de todos os recursos que precisamos para a vida. Na presença de Deus a cura, na presença de Deus a libertação, na presença de Deus a convencimento de pecados, na presença de Deus a salvação. Na presença de Deus está todas as experiências que a igreja precisa. Não é? Tudo aquilo que nós esperamos que aconteça em um culto, tudo isso se encontra na presença de Deus. Então, se nós fizermos um bom trabalho de conduzirmos as pessoas até esse lugar e através da nossa expressão de adoração, a igreja conseguir entender isso, que ela precisa estar nesse lugar, que não há lugar melhor para ela estar, e ela de fato se colocar na presença do Senhor, e isso exige um monte de coisas que não dá tempo da gente conversar aqui hoje. Obviamente vocês já conversaram aqui, né? Desde ontem vocês estão aqui explorando esse assunto. Então a cultura de adoração da igreja vai crescer, e vocês vão começar a ver frutos dessa experiência na presença de Deus. É assim que nós vemos o papel da equipe de louvor, o papel da música. Por isso nós sempre fazemos música simples. A música da Vineyard é muito simples, não é? A estrutura harmônica, estrutura melódica, né? As harmonias das músicas da Vineyard, você vai ver sol, ré, mi menor, dó, e o que passar disso vem do maligno, a Bíblia fala, não é? Brincadeira, nada a ver. Mas a gente faz as coisas simples e também de propósito, não é? E o simples não é sinônimo de medíocre, certo? Simples, não, peraí, isso é pobre, Deus merece mais. Não, peraí, simplicidade e pobreza ou mediocridade são coisas diferentes, não é? Então, inclusive tem grandes artistas que dizem que a simplicidade é o ápice da sofisticação, que você vai sofisticando, tem até uma história lendária, para quem é músico aí, gosta e conhece grandes músicos, né? Tem um trompetista do jazz, famosíssimo, chamado Miles Davis, trompetista mesmo, né? Conta-se a história de que um show que ele tinha que fazer, ele ficou doente, mandou um aluno dele. Aí o aluno dele foi tocar no lugar dele no show. E o garoto, cheio de amor para dar, né? Estudando pra caramba, cheio de nota, virtuosíssimo. Então o garoto tocou na maior velocidade, a maior quantidade de notas que ele podia, fez assim malabarismo, as Olimpíadas da escala, tudo. E a crítica, os jornalistas ficaram impressionados. E ficaram com a impressão de que aquele garoto era um prodígio, inclusive melhor do que o Miles Davis. E aí depois do show, foram lá entrevistar o Miles Davis, perguntaram para ele, de onde saiu esse garoto? Parece que esse garoto aí vai superar você, já, a quantidade de notas que ele tocou lá e tudo. Aí o Miles Davis falou para ele assim, olha, as notas que aquele garoto tocou, as 5.000 notas que ele tocou, para achar a nota certa no lugar certo, eu já achei há muito mais tempo. Se ele precisa fazer 5.000 para achar 10, eu só preciso das 10, porque eu já sei, eu sei que a música não serve para impressionar. O propósito da música não é impressionar. O propósito da música é elevar a alma, é tocar profundo no coração das pessoas. E para isso você precisa da nota certa, no lugar certo. A resposta dele fala disso, que a simplicidade não é sinônimo de pobreza
e de mediocridade. E a grande maturidade musical, de fato, é você saber o lugar das notas e não simplesmente tocar e cantar e fazer toda, né, a complexidade que você quer fazer ali. Isso cabe muito bem para a nossa filosofia de ministério. Então a gente faz sol, ré, mi menor, e lá menor, e dó, e etc. Mas assim, o que nós tentamos fazer é que aquilo soe poderoso. Faz sentido? E eu não estou falando apenas de espiritualidade, eu estou falando de saber construir beleza, profundidade, em todos os sentidos, né? Então, por isso a música da Vineyard, ela se propõe assim. Então tem toda uma... O que eu estou querendo dizer para vocês é que tem propósito em tudo que nós fazemos, tem identidade em tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos está ligado àquilo que nós acreditamos, no sentido de identidade como ministério, certo? Bom, é isso, gente. Talvez seja assim, uma apresentação para vocês, pessoal, minha como pastor e ministro de louvor, mas também do meu background, que é a Vineyard, né? E agora devolvo a palavra para o Weber aqui, e aí também os outros palestrantes, e acredito que a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas, que inclusive eu vou estar aqui, as perguntas difíceis o Weber que vai responder, as mais fáceis a gente acho que dá conta. Então bora. Oi. Eu tenho algumas perguntas para a gente iniciar, que eu sou... pode sentar aí. E aí, cadê o... E aí, mas tá sentado aí? Pronto, e aí... E aí, para começar, para poder a gente tentar abrir, certo? E aí depois eu vou abrir e vocês possam... Hã? Isso é um trem? Defesa Civil, mandando pra gente. Ele falou, é o sistema de alerta de emergência do Nordeste. Interessante, viu? Oi. Vocês receberam aí, vocês? Todo mundo? Rapaz. Tá testando É teste? Bem, vamos lá. Pode ser assim então, gente. Aí a gente quer... Eu vou fazer algumas perguntas para direcionar aqui. Se ficar desconfortável, a gente pode botar nas cadeiras, né? Se for o Eu ainda caso. estou de boas. E aí a gente quer que isso seja um momento de dúvidas, de, enfim, testemunho e tudo mais. Mas aí eu vou começar primeiro com a primeira pergunta aqui, para o pastor Fabiano. E aí daí vocês podem... Como é que foi, dentro do contexto, pastor, o chamado para o Ministério de Música? E como é que se integrou com o chamado pastoral para o senhor? Eu comecei a tocar na igreja porque eu já tocava na noite e tal, né, quando eu me converti. Apesar de ser muito novo, eu me converti com 17 anos. E eu já tocava assim, desde os 14, fora assim, tocava na noite, né? E aí quando eu me converti, eu estava apaixonadaço por Jesus, pela igreja, e eu queria ajudar. Era uma igreja pequena e tal, e aí a melhor ferramenta que eu tinha para ajudar era a música. Só que eu não sabia de nada de chamado, de entender isso, né? Obrigado. Mas eu só simplesmente comecei a tocar lá e cantar e tal. Aí com o tempo que eu fui, né? Mas eu me lembro até na época assim... esse ano eu faço 47, ou seja, são 30 anos já, já passaram. Na época, a música na igreja não tinha ou pelo menos a equipe de louvor na igreja, não era tratada com toda a seriedade que é hoje, assim, pelo menos de uma forma geral. A música era muito mais tratada assim como
uma abertura para alguma coisa realmente importante. Né? Tipo, vai lá, faz uma introdução para as coisas importantes do culto que vão começar logo em seguida. Isso, vai gastando tempo até a igreja encher. Aí a gente faz, né? Quantas vezes eu escutei falar, toca umas 3 musiquinhas lá para esquentando o povo. Era horrível, né? Quando eu me converti, eu ficava escutando, cara, que propósito tem isso, né? Você quer esquentar o povo, desliga o ar-condicionado. Até que eu me tornei missionário nessa época, com 19 anos fui para uma agência missionária e comecei a trabalhar, e eu não quis saber de música mais. Eu ficava pensando assim, cara, música é entretenimento para os crentes, ou não é importante. Eu quero participar do que é importante mesmo, né? Então eu larguei a música e fui ser missionário, evangelizar a gente na rua, no presídio, nas escolas e tal. Aí eu falei, agora eu estou fazendo um negócio que Deus se importa mesmo, né? O que realmente produz algum fruto verdadeiro para o reino de Deus. Mas aí eu sentia sempre o Espírito falando lá no fundo do meu coração que eu não estava certo, que eu estava errado. E é uma história longa, mas foi um tabu, foi uma coisa difícil para quebrar no meu coração. E dizer para vocês assim, que até pouco tempo eu lutei com isso. Mas eu fui entender de fato quando eu descobri esse ponto de vista que eu disse para vocês aqui agora, que não é a música, mas é a presença de Deus, é a experiência da presença de Deus. Então eu comecei a ouvir histórias, por exemplo, a música Quebrantado, que é uma das músicas, né, que as pessoas mais identificam comigo, por exemplo, porque lá no DVD, o primeiro lá, eu interpretei ela, né, na primeira gravação dela, lá com o Juninho Afran. Inclusive eu ensinei o Juninho Afran a tocar essa música, viu gente? Tirar uma... Não, solo não. Ele é o culpado de ter deixado ela em si? É culpa dele, né? Então, eu escutei muitas histórias sobre essa música de uma pessoa, por exemplo, que ia se matar. Ela estava indo para o lugar e ela encontrou no caminho um amigo crente. E aí esse amigo crente falou assim, eu estou indo, estou decidido e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu vou respeitar, mas antes, assiste isso aqui. Colocou no celular a música Quebrantado, o cara chorou, se converteu ali, ouvindo a música, né? Não se matou, está lá feliz com Jesus. E gente que foi curada, gente que assim, foi convencido que tinha que perdoar a mãe, que tinha que perdoar pai, que tinha que perdoar filho, sabe? Então essas coisas aí que me deram de novo brilho, convicção de chamado e vocação, por causa dos frutos também, né? Porque muitas vezes o que nos mostra que nós estamos no lugar certo. Uma vez eu até perguntei para um líder meu, mais experiente, que eu lá na missão, eu fazia de tudo, eu queria fazer de tudo, eu queria pregar, eu queria, sei lá, esporte, eu queria tudo que eu pudesse fazer para ajudar as pessoas a conhecer Jesus, sabe? E teve uma época que eu estava fazendo tudo mesmo, e aí eu falei, poxa, será que eu não tenho que focar em alguma coisa, né? E aí eu conversei com um líder meu, como que eu consigo achar a coisa assim? E aí ele falou para mim, claro, primeiro ora, pede orientação do Espírito de Deus, mas fica atento àquelas coisas que você começar a perceber frutos reais, né? Você, inclusive, a própria igreja em si vai reconhecer e afirmar na sua vida aquilo que Deus está fazendo. Então eu fiquei atento, comecei a observar, às vezes as pessoas vinham e falaram, cara, quando você faz aquilo lá, que uma coisa é a pessoa te elogiar assim, você canta bem, hein? Outra coisa é a pessoa dizer assim, cara, enquanto você canta, eu sinto a presença de Deus. Enquanto você estava cantando, o Senhor tocou no meu coração e falou comigo. Então eu comecei a prestar atenção nesses retornos e tudo isso aí. Então isso foi solidificando essa questão de entender que dentro do meu ministério pastoral hoje, né, eu tenho uma ferramenta, e essa ferramenta, que é uma ferramenta forte, poderosa, é ser ministro de louvor. Eu quero fazer uma pergunta para o pastor também, aproveitar que nós estamos aqui, está com conversa paralela na hora do... Pastor, nós falamos aqui na palestra de quinta-feira, lá de abertura,
sobre... Claro que eu posso. Eu estou com o microfone na mão. Sobre a atual cultura de consumo e que a identidade está muito ligada a isso, né? Então, eu sou gospel porque eu consumo coisas gospel, né? Agora tem um mercado de música reformada, um mercado de música pentecostal, e tudo é mercado, são frentes de mercado. O que aconteceu ali com vocês no começo do século foi muito natural. Vocês eram grupos de louvor das igrejas que resolveram gravar e isso estourou. Mas os que vieram posterior pegaram, foi o que aconteceu com outros grupos, inclusive seculares, né? Pegaram características de vocês, isso aqui vende, então vamos fazer também. Tu identificas isso na atualidade ou ainda tem uma pontinha de esperança, consegue ver uns grupos assim, não precisa citar nome se não quiser, mas grupos que dizem, não, esse pessoal está fazendo como se faz na igreja, está fazendo para adorar e acabou vendendo porque o pessoal gostou, mas a proposta deles não é vender. Ou tu olhas assim e diz, isso é capaz de estar generalizada, a coisa de vender música cristã como um nicho de mercado. Engraçado isso, né? Realmente aconteceu esse fenômeno da música de louvor e adoração, a música congregacional, que se transformou no que a gente chama hoje de worship, né? Dessa música ter se tornado a música mais popular, a música de maior aceitação, que as pessoas gostam mais. Mas nem sempre foi assim, né? Então, eu acho que grandes responsáveis, mesmo sem intenção de ter feito, especialmente aqui no Brasil, foi esse momento mesmo ali, final de anos 90, início dos anos 2000, a própria Vineyard, o Diante do Trono, meio que começou ali, porque até então a música consumida era cristã, no caso, era Oficina G3, era Cats Barneia, era Rebanhão um pouco mais para trás. Mais né? espetaculado que Os anos 90 foi muito solo, né? Enquanto Sim. os 80 tinha música mais grupos de louvor, os 90 o foco era muito solo. Sim. Aline, Kleber, era... Isso. De fato, 2000 foi essa virada. E isso realmente teve um negócio perigoso aí quando aconteceu isso, porque os ministros de louvor, eles foram alçados ao status de artistas e influenciadores, né? Então, uma coisa assim para nós, para todos nós aqui inclusive, para todos vocês, se você for observar os maiores movimentos de música cristã, especialmente nessa área congregacional, os mais longevos, saudáveis, eles têm uma relação muito profunda e saudável com uma igreja local. E essa igreja local também é um ministério cristão saudável, longevo, frutífero, estável, né? Então, eu acho que para mim esse é o maior filtro de tudo, né? Geralmente as coisas que são desligadas de uma história, de uma igreja local, geralmente as coisas, ministérios, ministros, artistas, pessoas, não é? Que acabam ou tiveram uma história e passaram a ser desligadas, ou já começou desligado, sabe? E você não vê herança, você não vê, porque o grande risco é isso. Quando você não tem raiz, então a cultura determina as suas práticas. Então, à medida que a cultura, porque cultura muda, gente, isso é super natural. Então, a cultura vai propondo tendências. Quem não tem raiz segue tendências. E geralmente quem não tem uma igreja e um sistema de valores firme, pastoreamento sólido, constante, que corrige rota, sabe, que é claro, é o tipo de gente, de ministério que não tem raiz. E aí vai seguir tendência. E a tendência é perigosa, não é cultural, porque a tendência, a cultura, ela se corrompe muitas vezes. Ela é afetada e influenciada por uma outra cultura mundana, uma cultura pop, uma cultura cheia de, exatamente, de princípios, né, de mercado e etc.,
que vai deturpando. Então, assim, tome muito cuidado com a voz que você escuta e com a influência que você permite ter na sua vida. Porque hoje, as vozes que nós ouvimos vêm da internet, vêm da rede social e etc. Né? Geralmente, nem é tanto da nossa própria igreja local, às vezes. E na internet, na rede social, né, às vezes até estava conversando com um especialista no assunto, dando orientações para nós, para mim e tal, e ele disse assim, olha, na rede social, não é ouvido quem tem o melhor conteúdo, é ouvido quem fala mais alto. E isso é terrível, não é? Então, às vezes nós ouvimos mais quem está gritando mais, quem está falando mais alto. Não necessariamente é bom conteúdo. Então, ter esse senso crítico, e tudo isso depende da raiz, depende de onde nossos pés estão firmados. E o lugar mais seguro para nós firmarmos os nossos pés é a igreja local. E alguém tem alguma pergunta específica? Quer fazer? Certo. Pastor, eu queria perguntar um pouco sobre uma questão mais técnica, sobre composição. Né? Aqui na igreja, né, alguns de nós aqui já interagimos há muito tempo, né? Eu conheço o Heber há bastante tempo, o João também, que é um dos nossos palestrantes, e a gente se preocupa muito em compor músicas para cantar na igreja local. Sempre foi uma preocupação nossa. Óbvio que a igreja sempre está consumindo o que vem de fora, né? É muito bom, tem muita coisa boa, mas a gente muitas vezes sente falta de música direcionada para temas específicos, músicas que falem mais de teologia, músicas que ensinem, né? Que falem mais sobre família. E eu queria que o senhor falasse um pouco de como é, ou se isso ainda ocorre, como é o seu processo de composição, quando você pensa, poxa, você decide, amanhã eu vou compor uma música. Ou isso é só natural, ou eu pelo menos eu tenho um processo que eu gosto de gravar áudios aleatórios de algumas frases que eu escuto, ou de melodias, e um belo dia eu me sento e junto tudo aquilo e sai alguma coisa, né? Eu entendo que Deus usa muito nisso. Como é que é o seu processo de composição, aí falando inclusive dessas músicas, né? Que muitos conhecem e impactou tanta gente? Cada música para mim tem uma história. Então cada música nasceu para mim de uma experiência particular. Então tem música, por exemplo, o processo para mim, e na maioria dos artistas que eu conheço, não é padrão, não é uma coisa regular. Né? Teve uma música, por exemplo, que nasceu de um tempo de meditação pessoal com a palavra de Deus. Então eu estava ali em um texto, mergulhando naquele texto, meu coração foi encharcado dos princípios que aquele texto trouxeram para o meu coração, ou daquela história, e eu escrevi uma música a partir daquela experiência. Né? Agora, teve música que eu escrevi, por exemplo, estudando sobre a doutrina bíblica da adoração, e refletindo sobre o conteúdo das canções que nós tínhamos, e pensando, está faltando um assunto aqui, né? Então eu escrevi uma música recente chamada Criador, e eu percebia que faltava de uma forma mais completa, ou por exemplo uma música toda falando dessa doutrina da dignidade de Deus por ser o Criador e o sustentador de toda a vida. Faltava uma canção assim, eu não conseguia encontrar. Então eu falei, se falta, a gente tem que escrever. Então eu escrevi uma música falando, no princípio era o verbo, nele tudo foi criado, a terra inteira era sem forma e vazia, e ele fez. Disse haja, e assim foi feito, a vida em todas as suas formas, nele tudo subsiste, sem ele nada há. Essa é a primeira estrofe, né? Então, é assim. Né? Tem às vezes uma pregação, às vezes meu pastor estava pregando sobre Moisés, o encontro dele com Deus na sarça, e Moisés recebia uma ordem de Deus para ir para talvez o último lugar na terra que ele gostaria de ir, que é voltar para o Egito, porque ele tinha fugido de lá. Então Deus dá ordem para ele, para voltar para esse lugar e se envolver com um ministério, um trabalho duríssimo. Mas ele diz, ok, Senhor, eu obedeço, né? Sua vontade é melhor do que a minha vontade é estar aqui, mas a vontade do Senhor. Então ele se submete, mesmo sendo uma coisa que ele não queria fazer, certamente. Então eu falei, poxa, eu preciso escrever sobre isso, né? Foi quando eu escrevi a música Tua Voz,
né, que fala: eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir, para me render mais uma vez, não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar o meu coração, és o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Então essa música eu escrevi escutando uma pregação, eu fiquei com aquilo no coração, martelando: cara, é tão difícil se submeter, e a adoração tem tanto a ver com isso. E aí eu escrevi essa música. Então assim, cada música acaba tendo uma história. Às vezes, por exemplo, uma música recente que eu escrevi, eu estava dirigindo, assim, voltando de um treino meu lá, e aí veio uma melodia. Eu comecei a assoviar a melodia na minha cabeça, peguei o celular rapidinho, gravei aquela melodia. Aí no dia seguinte eu peguei e escutei aquela melodia. Às vezes a melodia sugere um tema para você, um assunto, né? Eu escutei: cara, essa melodia tem cara disso. Aí eu criei a letra, o sentimento que aquela melodia me trouxe. Então acaba sendo assim, cada música. Tem uma música Contentamento, inclusive, né? Tocaremos. Que a igreja gosta aqui, né? Aqui, meu Deus, teve um tempo que a gente falou: vamos dar um tempo do contentamento. A gente canta muito. Que legal. E eu fico feliz, porque é raro, né? Porque geralmente as pessoas associam a mim muito mais as músicas da Vineyard, né? Ou que estão gravadas pela Vineyard. O Contentamento não foi gravado pela Vineyard, né? Foi só um projeto pessoal meu mesmo. E até me encoraja a continuar gravando, né? A última coisa que eu gravei foi há 8 anos atrás, morando aqui em Fortaleza. Quando eu gravei o Contentamento, eu morava aqui. E até eu ia contar a história. A Contentamento eu fiz porque ia ter uma série de pregações na igreja, na IPNJ, aqui onde eu trabalhei, né? Perto aqui, né? Nessa direção. Até perguntar isso: qual foi o motivo da sua vinda, desses 2 anos aqui, né? Eu trabalhei na IPNJ 2 anos. É uma longa história. E aí ia ter uma série de pregações, o assunto era contentamento. E aí o pastor falou: Fabiano, dá para escrever uma música sobre isso para a gente cantar durante a série? Aí eu escrevi o Contentamento. Então foi assim, aí foi por encomenda, por uma demanda, compor por demanda. Acontece também, e não é por isso que é menos espiritual, e não é por isso que é menos criativa, né? Porque às vezes a galera acha que compor é tipo psicografia, né? Que o espírito desceu ali, você fecha o olho e sai uma música. Não é bem isso. Não, ninguém. Deixa eu dar uma entrada nesse assunto. Eu gosto muito desse assunto, algo que talvez possa ajudar também. Algo muito bacana do que o pastor Fabiano falou, essa importância da experiência com Deus e com a palavra de Deus, porque a música vem daí, né? Eu gosto muito de uma frase que o João Alexandre fala, numa das minhas canções de cabeceira, que é Viver e Cantar, que ele diz: quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, seja o meu riso, o meu pranto, viver e cantar. E inevitavelmente, por alcance de internet, tudo, as nossas comunidades recebem muita coisa de fora, e isso é lindo e tem um seu lado bom, porque nós somos um no Senhor, somos corpo de Cristo, né? Mas nós acabamos cantando experiências que outros viveram, retiros, acampamentos que outros viveram, séries de mensagem que outros viveram, e as nossas comunidades têm também essas experiências com Deus, e é muito importante quando a gente compõe, porque a gente experimenta isso. E aí, enquanto cante a palavra, né, eu pincelei isso muito rápido ontem aqui com vocês, mas lembrando daquilo que a gente falou, uma das coisas que a gente usa, eu lembro de um workshop de composição que a gente fez no curso Cante a Palavra, que talvez possa ajudar e até encorajar quem talvez não sinta tanta inspiração, que é outra coisa bacana que ele falou. Não é uma psicografia, às vezes tem uma música por encomenda, ou existe também um processo racional por trás. E a gente costuma falar, como o nosso foco lá principalmente é compor de livros da Bíblia, então a gente faz meio que um espectro do mais perto do texto e o mais longe. Mais longe não quer dizer que não está sendo bíblico, não é nesse sentido, mas é como? É aquela composição por citação direta. Então você tem uma passagem bíblica, você tem um texto bíblico. Os mais antigos vão se lembrar de músicas como: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Então você tem ali uma citação. Não. Não parece, né? A gente brincou sobre isso ontem, mas ele tem a idade da minha irmã mais velha, então é quase a mesma geração. Mas ele tem muito mais bagagem. E é legal porque você tem aí uma forma de compor. Poxa, eu tenho um texto aqui, eu tenho um material pronto para mim, como a gente falou ontem sobre os Salmos. A gente vai fazer a palavra de Cristo habitar na igreja, Colossenses 3,16. Então eu tenho um material cru aqui, eu tenho o texto bíblico, citação direta. Aí você anda um pouquinho mais para cá, aí você tem uma citação indireta.
Talvez você muda um pouco ali o texto bíblico, mas eu estou fazendo uma canção baseada nesse texto ou nesses textos aqui. Eu vou usando a citação indireta. Aí eu ando um pouquinho mais para lá, eu tenho a alusão. Então eu vou fazer canções que são uma alusão a um acontecimento bíblico, ou aquela passagem bíblica. Isso também vai me ajudando a ter esse material extramusical, digamos assim, esse material de palavra para compor congregacionalmente. Aí eu ando um pouquinho mais, depois da alusão, aí eu já tenho talvez uma coisa mais de experiência minha. Em que sentido? Orações. Orações que eu adquiri, orações cantadas depois de um tempo com Deus, depois de uma experiência com Deus, depois de uma série de mensagens. Então você tem aí o mais perto, diretamente falando do texto, e o entre aspas mais longe. Mas de todas essas formas, nós estamos cantando a palavra, e ao cantar a palavra, fazendo a palavra de Cristo habitar no coração da igreja, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, pelo menos para a música congregacional, eu gosto muito de pensar assim também. Tem um lugar para tudo isso, tem um lugar para o texto, literalmente, tem um lugar para eu orar e dizer, e eu nada sou sem ti, e esse é meu respirar, e por aí vai. Eu tenho um ponto nisso também, é que a forma, ela carrega conteúdo. Então, quando o pastor de vocês estuda um negócio chamado homilética, então não é só o que ele está explicando, mas a forma como ele está explicando. Então, indo um pouco mais antigo, nesse nenhum de nós viveu, né? Nenhum de nós viveu nesse tempo. Brincando de ontem, né? Vocês estavam me zoando pela minha idade, né? Ele tem cara de mais acabado que eu, não tem? Tenho nada, rapaz. Você olha pra mim, de barba é 25 no máximo. Eu só tenho 50 anos. É 10 anos mais novo que eu, não parece. Não parece, gente. Então, indo mais atrás na história, aquele compositor que eu citei aqui, né? Oficina de coral, né? Bach, ele compunha por demanda. E ele viveu um período, é engraçado porque ele viveu um período do luteranismo chamado pietismo, que era o momento, para aquela época, mais emotivo, né? Então era um momento de adoração mais pulsante mesmo, adoração que queima mais, daquela época. Imagina como que era antes, né? Ele estava vindo da reforma e antes disso a Idade Média, né? Mas isso é um pêndulo mesmo na história. Às vezes é mais racionalista, às vezes é mais emocionalista, e a gente fica sempre nessa busca de não deixar a razão se perder, mas não pode deixar o coração parar de queimar. E o Bach, ele tinha 4 formas musicais principais. Ele tinha a música que o coral cantava e a música que a congregação cantava, no mesmo culto. Então há momentos que o coro canta junto com a congregação, momentos que o coro canta só o coro. E a congregação é abençoada com aquilo. E na música solo, ele tinha um momento de recitativo que era mais racional, ou seja, você tinha mais texto. E aí ele tinha um ensino que era cantado. E tinha um momento da área, que também é presente na ópera e tudo, que era a explosão sentimental do solista. Então a congregação se rasgava em emoção quando cantava junto, às vezes aprendia conteúdo com o coro. O solista ensinava para a igreja mais conteúdo, e ficava aquilo. Às vezes o solista se rasgava em emoção e emocionava todo mundo, trazendo também essa bênção. Então, na hora de compor, é necessário também saber qual que é o propósito dentro da minha congregação ou dentro da arte que eu estou atrás. Se eu estou agora, eu preciso ensinar uma determinada doutrina, então ele vai gastar mais texto com isso, vai cair aqui, vai gastar mais texto. Talvez seja uma melodia mais linear, com menos acordes menos, com viradas menos bruscas, né? Às vezes é uma oração que veio para ele e ele precisa derramar isso para fora, e ele vai abençoar a igreja com isso também, mas com menos texto. A gente estava brincando ali, né? Isso até na própria literatura bíblica é assim. Os textos mais emotivos, como os salmos, vão ter menos palavras, mais figuras, mais símbolos. E o texto instrutivo, ele vai ser mais caro. Os parágrafos são maiores. Então, essa parte formal não é um problema. Tu ia me colocar no... Yeah. Não, pô, fica na tua. E foi por pouco. Não, foi um elogio que ele fez. Ele fez um elogio, que é uma música curta, que a gente começou cantando, né? Música curta que é muito poderosa, né? Muito profunda.
Essa a gente não vai falar, não. Mas que são palavras como as notas do Miles Davis, né? Palavras que foram, né, elas chegaram mesmo, né? Elas foram encontradas mesmo. Então essa parte formal ajuda. Foi o exemplo que ele deu do trompetista, né? Bota 1562 palavras poéticas, 772 figuras, bastante ritmo e várias 1000 convenções, e aí para conseguir fazer o que em 10 palavras bem colocadas. Que é um problema hoje, tem gente que quer fazer tratado teológico na música, né? Tem gente que quer vender uma música que só tem 2 palavras, né? Pois é, são os dois extremos. Eu queria falar também. Que é o que vende mais. Quer vender, vende. Falar também que eu acho que o pastor Fabiano falou sobre eles fazerem aquele, começarem para a igreja e daquilo, né, abranger já muita gente. Hoje impacta a igreja no Brasil quase todo, né? A gente às vezes como compositor pensa talvez primeiro em atingir a grande massa, né? Eu vou escrever aqui, será que essa música vai atingir a grande massa? Do que a gente às vezes não se preocupa, será que isso vai atender a necessidade da minha igreja? Né? E eu acho que o que o senhor falou motiva a gente como compositor a pensar primeiramente qual a necessidade da minha igreja, né? O que eu posso fazer, não vou fazer uma música para ficar famoso ou para atingir os jovens, que os jovens gostem de escutar, senão que a gente veja talvez qual a necessidade da minha igreja, o que ela precisa ali, o que ela precisa aprender, o que precisa escutar, qual é a oração que a minha igreja precisa fazer junto, em comunidade, né? Porque às vezes a gente conhece mais a nossa igreja do que o geral, né? E eu acho que o que o senhor falou sobre a Avenida já motiva a nós como compositores a ser mais local, né? E quem sabe, se Deus quiser usar isso para outras igrejas, né? Vai ser bênção também. Aí eu queria também aproveitar e fazer uma pergunta, né? O senhor falou que começou, obrigado. Começou antes de se converter tocando na noite ou depois? Antes, né? Antes. Eu queria lhe perguntar como diferenciar, né? Hoje em dia eu vejo um grande problema. Ele quer continuar a treta de ontem, você está vendo aí? Não. O grande problema onde o único lugar que os músicos da igreja têm para tocar ou para exercitar a sua arte é a plataforma ou o púlpito, né, na igreja. O palco, né? O palco, e às vezes eles confundem, como o senhor falou, né, o momento de louvor congregacional com a apresentação. Isso ocorre tanto dos músicos para a igreja como da igreja para com os músicos, né? Então, como lidar com isso? Tanto a igreja entender que o músico necessita mostrar a sua arte, mas e como os músicos precisam entender que o momento de mostrar a sua arte não é o palco, não é o momento congregacional. Sim. Eu posso mostrar um negócio ali na? Tá. Ui. Antes de... Como é seu nome, mano? João. Antes de responder a pergunta do João, eu vou só mostrar, eu vou voltar um pouquinho no assunto de composição. Obrigado. Que eu acho que um ponto aqui que eu acabei me lembrando depois, importante sobre esse negócio de composição, que é para vocês pensarem, é o seguinte: eu acho que o artista, a composição, ou por exemplo o desenho, o quadro que pinta, é você colocar para fora uma coisa que está se resolvendo no seu coração, não é assim? Na maioria das vezes é assim, você tem, é como uma forma de se expressar. Então, a minha primeira dica para vocês é assim: se expressem através da arte, da obra, da criação que vocês têm. Depois vocês decidem para que vocês vão usar, não é? Porque se você começa já a tolir o seu processo criativo, pensando, não, tem que ser para isso, tem que caber aqui dentro, tem que ser não sei o quê, já você inibe um monte de possibilidades da sua criação, entendeu? Obviamente que depois da música pronta, aí você vai, essa música serve para esse fim,
essa música, ela é congregacional. Essa não é congregacional. Essa vai servir para um evangelismo na rua. Essa vai servir para antes de uma mensagem sobre o assunto tal. Não, essa serve para o canto congregacional. Então depois você decide, né? Então às vezes até as músicas, eu vou até mostrar um pedacinho para vocês, uma delas. Então geralmente eu escrevo a música, depois eu escuto ela e falo assim, ah não, peraí que essa música não vai caber no período de louvor da minha igreja. E tudo bem, né? Eu só não vou errar de, mesmo assim, empurrar ela para o repertório, porque é uma música que eu fiz e eu achei que ela é bonita, e entendeu? Então a gente tem que separar bem essas coisas. Uma das minhas favoritas, minhas músicas, né? Eu passei assim alguns anos meditando sobre a humildade de Jesus. Eu estava completamente impactado por esse assunto, exatamente. Eu estava quebrado por esse assunto, literalmente. E eu estava assim, especialmente quebrado por ver o quanto eu não era humilde, o quanto eu precisava ser triturado pelo Espírito de Deus, para que a minha alma se tornasse mais humilde. E especialmente vendo assim nesse contexto artístico cristão, o quanto se normalizou a pessoa não ser humilde, né? Às vezes eu ia, por exemplo, ministrar num lugar, ou a própria banda da Vineyard, né, que é aqueles músicos lá, que todo mundo admira, a gente chegava para ministrar num lugar e as pessoas ficavam espantadas, dizendo que a gente era humilde, com espanto, né? E o que isso quer dizer? Exatamente, que as pessoas estão tendo assim, constantemente contato com artistas que não são humildes. E para elas isso era o normal, a ponto de encontrar uma pessoa que elas consideram humilde e ficar espantado. Então veja que absurdo ficar espantado por um discípulo de Jesus ser humilde. Porque um discípulo de Jesus é o básico, é o mínimo que um discípulo de Jesus deve apresentar. Não é porque das virtudes mais latentes, perceptíveis, mais claras sobre Jesus é a humildade. Lutero dizia isso, né? Das virtudes de Cristo a serem imitadas, ele destaca 3: humildade, humildade e humildade. Ele fala 3 vezes humildade. Claro que a intenção dele é chamar realmente a atenção para esse assunto, né? Então eu escrevi uma música que é assim, ó. Os pés empoeirados das mãos de carpinteiro, de aparência tão comum, leão feito cordeiro, amigo verdadeiro, em quem não há orgulho algum. De fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis, de braços sempre abertos, conforto no deserto, e amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, o Rei do Universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender, ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Então é isso, eu fiz essa música. E aí, cara, eu estava chorando essa música no meu coração, sabe? Era tipo um clamor que eu estava fazendo para Deus. E depois eu percebi, eu acho que ela não era congregacional o suficiente para cantarmos, pelo menos na cultura da minha igreja. Talvez uma cultura de outras igrejas seja. Então ela nunca foi uma música muito usada para cantar no congregacional. Mas quantas vezes antes de pregar sobre a humildade de Jesus, eu peguei o violão, a igreja estava sentada, eu conduzi a igreja, olha, preste atenção agora nessa canção, não é?
Então, é isso. O que eu queria demonstrar aqui para vocês? Assim, faça a música. Coloque para fora o que está fervendo no seu coração. Depois você decide para que você vai usar. Tem música que ninguém vai escutar nunca. Ela vai servir para você só. Vai ficar lá no teu gravador. Vai no teu momento devocional, você vai ser abençoado pela sua própria música que você escreveu. E está tudo bem. Não é verdade? Muito bom, muito bom. Mas eu tenho a pergunta aqui para... Responde. Responde para a gente dar um pitaco. Eu tinha comentado ontem que essa daí era uma das minhas preferidas dele aí. É Rei Humilde e a outra é a canção de Pilatos, que são as duas do CD que não são muito congregacionais, né, de certa forma, mas bonito. Depois tem lá uma pergunta lá, mas eu vou responder aqui. Eu acho que a melhor forma da gente lidar com isso que você perguntou é nós construirmos uma... O pessoal de novo? Não. É construirmos uma cultura onde o exibicionismo, onde a performance, onde essas coisas elas destoem, entendeu? Então essa cultura, em primeiro lugar, ela deve ser construída através do modelamento. Então nós precisamos, nós que somos líderes ou pessoas influentes dentro da equipe de louvor, nós temos que modelar uma cultura de humildade, né? Porque humildade não é uma coisa que você ensina, e isso eu aprendi com Jesus e com o texto de João, do Evangelho de João no capítulo 13. Quando Jesus quis dar uma aula de humildade para os discípulos dele, ele não deu um sermão, ele não ensinou, como várias vezes ele fez, né? Ele subiu, ensinou para as pessoas, mas naquela ocasião, o assunto, o tema da aula era humildade. Então humildade, o que Jesus mostrou ali? Como que a gente ensina a humildade para as pessoas? Servindo, sendo humildes, modelando. Então Jesus vai lá, pega a toalha, pega a bacia, lava os pés dos discípulos, e é uma das poucas vezes que Jesus é assim. Ele é claro como água. Ele diz assim: olha, vocês viram o que eu fiz? Tipo, sabe quando o professor fala assim, vocês precisam que eu desenhe para vocês entenderem? Eu estava fazendo, vocês viram o que eu fiz? Então agora vocês vão e façam o mesmo. E se vocês fizeram o mesmo, serão bem-aventurados, né? Então eu acho que a nossa cultura de louvor e adoração na nossa igreja, ela precisa estar tão alinhada nesse sentido de que não há espaço, é cristocêntrico, não há espaço para exibição ou vaidade humana, que se uma pessoa chega com essa expectativa, vai destoar muito rápido, e a pessoa vai perceber muito rápido que ali não cabe essas coisas, né? Então graças a Deus foi algo que a gente conseguiu construir na nossa igreja. Então mesmo antes de entrar, a pessoa vê a nossa equipe ministrando, e a forma como algumas coisas acontecem, ela já entende que ali não é o lugar para isso, né? Mas sim, como a gente tem falado aqui, a arte, a música são ferramentas, e talvez tenha outro lugar, talvez tenha uma outra ocasião, né? Os próprios músicos da nossa igreja lá, os caras estudaram, por exemplo, o nosso baterista, ele estudou no conservatório de música, nos conservatórios de música mais conceituados no Brasil, que é em Tatuí, no interior de São Paulo, que lá, assim, na equipe de louvor na nossa igreja a gente fala, menos é mais, é um princípio para nós. Lá em Tatuí é mais é menos, né? Lá em Tatuí, quanto menos músico para eles é melhor, que mais eles tocam, mais espaço eles têm para tocar. Os caras tocam assim, fervendo tudo. Nosso baterista estudou lá, sabe? E assim, se formou lá, ritmos assim, dos mais complicados, né? Só que quando ele toca lá na música da Vineyard, ele está fazendo tum, pá, tum, pá, tum, pá. Né? Mas é o melhor tumpá que tem lá. Não é? Exatamente. Sonoridade do tumpá, exatamente. Mas aí é compreender o propósito, entendeu? É estar a serviço de um fim. É o músico entender que
A equipe de louvor não é o lugar para a satisfação musical dele. Aquilo ali pode até não ser o tipo de música que ele mais gosta de fazer, mas não é sobre ele, e não é sobre a satisfação dele, é sobre um serviço a ser prestado. E para prestar um serviço, você tem que entender o que é adequado para aquele serviço e para aquele contexto, que é o tum, pá, né? E aí a vaidade vai embora, né? A vaidade vai embora, porque você não está ali para mostrar ou exibir ou alguma coisa do tipo, você está ali para o serviço dentro de um contexto específico. Eu colocaria também que mesmo no meio profissional, o artista ele se coloca como centro da arte, mas esse não é o ponto, não. Eu acho que mesmo no meio profissional, o que eu digo profissional é a pessoa que vai ganhar a vida com isso, vai comer por causa da arte, né? Ele precisa entender que ele também presta um serviço, e ao prestar esse serviço, o produto da arte dele, né, o artefato, se ele for crente, né, é uma atitude de caridade, entende? De generosidade. Então, por mais que tenha um custo para aquilo, como seria para um médico ou para um padeiro, ou para um segurança, então o produto dele exerce generosidade. Ele precisa entender que ele é uma ferramenta da bondade de Deus fora da igreja também. Entende? Isso também é louvor a Deus, né? Isso é louvor a Deus. Como Bach escreveu. Né? Então, fora das paredes da igreja, ele presta um serviço de generosidade. Ele mostra o fator da bondade de Deus, da hospitalidade de Deus no templo que ele construiu, que é essa criação. Ele constrói um templo, coloca a imagem dele e diz: agora vocês vão fazer o que eu faria. Então, esse é o serviço do artista lá, fora daqui. Aqui dentro, quando eu digo aqui, a igreja local, ele está tocando para a tia dele, ele está tocando para a irmã dele, ele toca para a mãe dele cantar, porque Jesus disse que mesmo que a gente seja abandonado por pais, mães, se a gente deixar tudo isso, se nós tivermos que abandonar isso por causa dele, aqui a gente vai ter muito mais pais, mães, irmãos. Aqui nós estamos tocando em casa, entende? Como é que exatamente, eu estou tocando para a minha família, eu estou servindo a minha família, enquanto a minha mãe serve o pão na mesa, eu estou tocando o violão para animar a festa. É essa a visão que eu tenho de músico na igreja e músico fora da igreja. Se ele é crente, ele é crente em todo lugar, né? Então, fora, ele está prestando serviço de generosidade, mostrando a bondade de Deus através da beleza. Dentro, ele está em casa, está em família, é aqui onde ele pode ficar exposto no sentido de erros e tudo, porque ele não é a profissão dele aqui dentro, ao mesmo tempo que ele não precisa fazer coisa demais, porque é a festa da família dele. Entende? Só comentar em relação a isso, eu acho que o pastor Fabiano falou sobre a necessidade da música para a igreja local, né? Então, eu acho que o músico, quando ele vive a igreja local, então ele vai ter esse entendimento, né? Então, a necessidade de estar no corpo, né? Tem um comentário que eu ouvi do Guilherme do Sola, muito interessante, que ele diz que de segunda a sábado eles fazem eventos, né? Fazem as programações deles, mas no domingo eles têm uma regra que eles precisam estar dentro da igreja local, né? Então, eles fazem tudo, chegam de madrugada, vão direto para a igreja, porque tem esse entendimento que precisam servir. E aí, quando ele está dentro do contexto da igreja local, eu acho que é mais fácil entender isso. Mas não era sobre isso que eu ia falar, não. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Fabiano sobre o músico enquanto profissão mesmo, né? Como a igreja e também como o pastor direcionar ele para a profissão, porque é muito difícil no nosso meio aqui, no nosso contexto das nossas igrejas, nós vermos o músico como uma profissão, né? Que ele precisa daquilo para ganhar a vida, né? Para sustentar a família, e como o próprio músico ter discernimento sobre o que fazer, tipo, onde se apresentar, com quem se envolver, para conseguir desenvolver isso como profissão, né? E aí, essa é uma pergunta. E aí a outra, como a igreja, como pastor, se posicionar ou direcionar ele, enquanto cristão, profissional da música,
para que ele possa exercer a profissão dele como um advogado, um contador, um médico, enfim. Isso é uma quebra de paradigma muito grande, né? O senhor é pastor? Não. Isso é uma quebra de paradigma muito grande. Então, sempre para falar desse assunto, o importante é primeiro estabelecer que o que nós precisamos ter no coração é um compromisso com as nossas igrejas locais e com a liderança dos nossos pastores, né? Então, se o nosso pastor e se a nossa liderança local entende que não há nenhuma possibilidade, não há como você, por exemplo, tocar na igreja e tocar em qualquer outro lugar, e qualquer outro tipo de música, então você tem que entender isso, você tem que respeitar isso, e se você quer continuar se submetendo a essa igreja, a essa liderança e essa visão, você faça isso com alegria, né? Ou você tem a opção de sair dessa igreja, né? Claro, todo mundo tem essa opção é uma opção para todos nós, né? Então, mas se estamos na igreja, se estamos ali, precisamos caminhar junto, na mesma visão, e precisamos nos submeter a isso, e precisamos encontrar alegria nisso, não é? Então essa é a primeira coisa que tem que ser dita sobre esse assunto, que não adianta também estar lá em rebeldia e querer virar a mesa e etc. né? Agora, dito isso, a minha compreensão sobre esse assunto, que embora compreenda que seja um paradigma que está sendo quebrado com o tempo nas igrejas, é que geralmente nós cristãos, e esse paradigma vem às vezes dessa perspectiva, nós temos essa coisa de que, em primeiro lugar, a música é sagrada, né? E a música não é sagrada. A música é uma ferramenta de comunicação, e o sagrado é outra coisa, né? O sagrado é a reunião do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, etc. né? Então, a Santa Ceia sagrada, os sacramentos, exatamente. Isso, exatamente. A santificação do nosso coração, obra do Espírito de Deus, essas coisas são sagradas, a música não. Então a música é uma ferramenta de comunicação, como tantas outras que existem. E outra coisa é também assim, aquela compreensão de que se é música fora da igreja, é sempre no pior ambiente possível. Então, você vai tocar na noite, então já sei, você vai estar no meio dos maconheiros, da cocaína e do sei o quê, e droga, e perversão e etc. né? E a verdade é que nem sempre é assim, né? Na música profissional, falando, né? No músico profissional. E vai da escolha do profissional, né? Nós falamos até sobre isso ontem. Assim como um advogado, ele precisa escolher as causas onde ele entra, ou talvez um engenheiro não compactue com alguns relatórios de obras, o músico também vai precisar fazer essas escolhas, né? Sim. Apesar de que tocar no carnaval você tira a grana do ano inteiro, né? Hoje está mudando um pouco porque as prefeituras não pagam mais, então... Então o cara Nem precisa vale mais a escolher pena. Deus ou mamon, né? Ele tem que saber. Ele tem que saber. E aí também para mim isso tem sido na minha igreja como pastor uma questão muito pontual, caso a caso, digamos assim, não é? Porque de fato eu conheço pessoas e ao pastoreá-las, ao andar junto e ao conhecê-las, eu percebo que o desejo dela de tocar na noite não é só sobre sustento, não é só sobre subsistência, tem coisas ali por trás a mais, e pior, né? Eu compreendo que aquela pessoa não tem a maturidade para lidar com ambientes que podem ser agressivos à fé dele, né? Então aquele indivíduo, e essa é a questão, né? Porque se você colocar uma regra e ela serve para todos, você pode ser muito injusto com o músico, não é? Que tem maturidade, que tem uma fé sólida e precisa colocar o pão na mesa dele, não é? Eu já vi muita gente ser assim, escorraçada da fé por causa de colocarmos essa regra de uma forma absoluta para todas as pessoas em todas as ocasiões, enquanto a gente faz vista grossa para outras coisas. Por exemplo, tem irmão lá na minha igreja
Tem igreja que fala que jogar futebol é pecado, até hoje, não é verdade? Que não pode, que não é de Deus, não pode jogar futebol, né? Você vê como as coisas são. Tira a trave e para a bola, né? Não. Tipo isso. Só que tem irmão que realmente não devia jogar bola. Você deve conhecer alguns na sua igreja. Porque quando ele joga bola, ele peca, feio, né? Dá mau testemunho e um monte de coisa. Então, assim, quem pastoreia esse irmão deve dizer assim, meu, jogar bola é lícito, mas não te convém. Você não devia fazer isso, porque você peca, você dá mau testemunho, faz mal para a sua fé. Então, eu acho que músico é a mesma coisa. Então, alguns músicos a gente vai pastorear, vai conduzir eles a entender que para ele aquilo pode ser a ruína da fé, a ruína do casamento, a ruína de um monte de coisas na vida dele. Então é uma questão de pastoreamento que eu tenho tratado de forma particular para não ser injusto, porque eu conheço muitas situações, mas muitas situações. Eu me lembro, por exemplo, uma situação de um músico, de um cantor, músico e cantor, famoso hoje, muito famoso, não no evangélico, famoso fora, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo adolescente, que foi para um dos treinamentos da Vineyard, lá na nossa cidade, um acampamento de tipo 14 dias, ele ficou lá, eu não posso falar o nome dele, e aí eu me lembro de visitar a cidade dele, para ministrar alguma coisa, e me encontrei com ele e a família dele lá, e ele estava, para vocês terem ideia assim, do quanto que ele é bom, ele é um gênio esse cara, da música, e na época ele era adolescente, de 16, 17 anos, e aí não sei se vocês já ouviram falar de um produtor musical chamado Liminha, lá do Rio de Janeiro, que produz assim, os grandes, e esse Liminha estava produzindo Gilberto Gil, o negócio do Gilberto Gil, e aí tinha um piano na música, que o Liminha chamou um pianista lá, o cara foi lá, o Gilberto Gil, não é isso que eu quero, chamou outro cara lá do Rio, os melhores, o cara vinha, não é isso que eu quero, eu falei agora, o Liminha falou, rapaz, tem um garoto, eu vou chamar esse garoto, chamou esse cara que eu estou falando para vocês, ele viajou lá para o Rio de Janeiro, começou a tocar, o Gilberto Gil falou assim, é exatamente isso, quem é esse garoto? Para vocês terem ideia assim, do quanto esse menino é talentoso, não é? E gente, tudo que é bom, a Bíblia diz, todo dom perfeito, toda boa obra, vem do Pai das luzes, onde o diabo não dá beleza para ninguém, viu? Isso é dom de Deus, a forma como o cara vai usar, é responsabilidade dele, agora esse tipo de coisa só pode ser de Deus, só pode vir de Deus, a beleza vem de Deus, ponto, né? E aí esse menino começou a ter essas oportunidades, que para um músico, exatamente, poxa, ir lá tocar, exatamente, ser convidado pelo Liminha, para os maiores estúdios do Rio de Janeiro, e gravar para o Gilberto Gil, assim, musicalmente falando, tá, esquece, assim, pode tirar todas as outras coisas, estou falando do pensamento de um músico, para ele era maravilhoso, e nessa época ele estava em crise, porque a igreja dele era duríssima com esse assunto, e o pastor da igreja era o avô dele, e aí eu fui lá, e aí os pais dele me deram uma carona, aí estavam os pais dele na frente, ele e o irmão dele, que também era um ministro gospel, assim, bem conhecido na época, e aí os pais falaram assim, pastor, por favor, fala com esse menino aí, conversa com ele, porque ele está tocando para o diabo, porque ele está fazendo coisa para o diabo, e ele tem que escolher, é Deus ou o diabo, é a igreja ou é o mundo, perdição e não sei o que e tal. E aí só foi colocado diante dele essas duas opções, e mais nada, Deus e o diabo. Não tinha o Gilberto Gil na conta, né? Exatamente, só tinha Deus e o diabo, né? Ou o Gilberto estava de chifre, né? E aí a igreja, assim, virou as costas para ele, com tudo, porque ele escolheu continuar, assim, surfando nessa onda de oportunidades musicais que ele tinha, não é?
a igreja virou as costas, condenou ele ao inferno de imediato. Pronto, trauma para sempre. O cara não quer saber de crente, não quer saber de igreja, não quer saber de mais nada. E então é um grande risco fazer uma atitude radical, sem um pastoreamento sábio, que pode ser inclusive personalizado, compreender as pessoas. A gente corre esse risco, né? A gente pode até falar, não, mas é em nome da fé, é em nome da sã doutrina e não sei o que e tal. Eu não sei se de fato sabe? Porque não estou nem colocando em questão se esse menino deveria fazer isso ou não. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, tem que buscar no Senhor, inclusive uma pastoral que seja aplicada à realidade de cada pessoa, né? Existe o momento certo para tudo, né? É o trabalho do ministro, né? De ser também pastor dessas almas, né? E o que provém de fé, né? Tem aquela coisa de consciência, né? O que provém de fé, que a fé não costuma falhar, como diz o profeta, né? Como diz o diabo. Precisamos de mais pastores músicos também. Isso ajuda bastante. Mais pastores músicos. Isso ajuda um bocado. Ainda somos poucos. O Brasilzão ainda é pouco. Tem um descarregou aqui, por isso que eu não falei. Tem uma questão, e até os meninos que são mais próximos vão entender. O pastor falou tudo isso, e aí o lado pastoral aí, a Flora indica, né, realmente um caminho específico. E aí cabe também ao músico, né, o que o pastor falou no começo, né, ou um pouco antes aqui, que é a questão da humildade, né. Eu acho muito interessante, é uma coisa que eu sempre repito. Se você está num corpo e você é pastoreado, você se submete àquilo que é definido, e você vive com aquilo, e deve fazer isso com alegria, né? Então, um bom exemplo que eu posso dar eu entrei na faculdade de música, eu fiz 16 anos na faculdade de música, então eu entrei muito novo, né? E comecei a estudar, e aí você entra na faculdade para viver daquilo, né? Tem muito que... Você vai trabalhar e tudo mais. Então, quando eu fui assumir a minha primeira... De música, vai viver de música, tá maluco? Tá maluco, né? Não, mas assim, para resumir, quando eu fui assumir a parte de ministério, né, na antiga igreja da gente, para a liderança era muito clara a possibilidade de que eu continuasse fazendo o que eu fazia, que era o quê? Tocar em eventos, né, casamento e tal, com a orquestra na época, com várias outras coisas específicas, e eu era muito chato naquilo que eu escolhia com quem ou o que tocar, sempre fui, né? Mas por conta de um acontecimento específico com o corpo da igreja, né, um casamento específico que uma pessoa da igreja viu e tal, e houve uma reclamação e um questionamento sobre aquilo que eu fazia. Mas ele está aqui regendo o coral, trabalhando, tal, mas ele está tocando ali também. E aí, diga-se de passagem, nessa época eu não era sustentado pela igreja. Me era necessário o trabalho externo, né? E aí o pastor me chamou para conversar, explicou o que tinha acontecido, e ele disse assim: olha, eu entendo que aquilo que você estuda, aquilo que você faz, e o seu sustento familiar dentro desse contexto vem disso que você está fazendo. Mas nesse momento você tem uma coisa que você pode colocar diante de Deus em oração. Você sente esse chamado, você quer trabalhar e fazer com que o ministério de música cresça, então você pode colocar diante de Deus aquilo que você tem enquanto talento e conhecimento, e orar para que Deus lhe sustente de uma forma que, nesse contexto que você está aqui, não traga dolo, não traga para os irmãos, né? Que você não seja dentro desse contexto, uma pedra de tropeço ou alguma coisa do tipo. Estou falando dentro de um contexto específico, tá, gente? Comum. E eu tive apresentado pela liderança e tudo mais, eu tive essa necessidade de sabedoria, de dizer assim: não, beleza, eu vou escolher não fazer mais isso aqui, não porque eu acho que seja pecado, não porque eu estou me contaminando, porque eu estava fazendo da forma correta e sábia, eu sabia eu sabia onde estava pisando, sabia como, enfim. E eu disse: não, eu vou escolher não fazer mais. Foi uma decisão minha, não me foi necessariamente imposto, né? E
é incrível como o fato de ter decidido pela submissão ao corpo, à liderança, pelo amor e a humildade aos meus irmãos, Deus transformou aquilo ali em uma grande bênção e me sustentou claramente até hoje, sem dificuldade, né? Então, existe o lado também de, enquanto músico, você saber onde colocar aquilo que você vai fazer e como fazer, e ter humildade de coração de saber qual é o tempo. E a colocação que eu achei mais fantástica foi isso: existe um tempo para aquilo ali também. Hoje seria super tranquilo para mim fazer e não seria nenhum tipo de dolo para ninguém, né? Mas em um determinado momento lá atrás foi, e eu não vou escolher não fazer mais, e está tudo certo. Também no meu caso, eu estudei música também, e pois, para viver de música, né? Apesar de minha formação ser em música sacra, né? Então, Viver de música, João. eu acredito que dá. E foi uma das coisas que foi colocada como meu pastor, né? E aí, pastor, como é que vai ser? Quando eu voltar, eu vou poder tocar fora da igreja, sim ou não? Aí ele disse, vamos conversar. No momento a igreja não tem, na verdade a igreja que eu congrego não é uma igreja grande. Sempre foi o desejo do meu coração foi ajudar igrejas que estavam num processo de plantação, né? Mas no começo do ministério, vamos voltar um pouquinho, meu pensamento era trabalhar com outra coisa, não música, né? Era ser contador, não tinha nada a ver com música, mas sempre ajudar na área da música. Quando eu vou para a área da música, então agora eu tenho que buscar viver do que eu estudei. Então a gente conversou e foi conversado com a igreja. E aí, a gente tem condições de sustentar o João quando ele voltar? Na igreja é muito pequena, não tem condição, a gente está priorizando sustentar o pastor. Ok, então vamos esclarecer para a igreja que ele precisa trabalhar com o que ele estudou. Então, surgiram algumas perguntas, como essa, né? Qual o ambiente, né, que ele vai poder ir, qual o tipo de música, né? E eu sempre respondi com... o ambiente é o ambiente onde eu frequentaria como um cristão, né? Assim como eu levaria a minha família no ambiente, é o ambiente onde eu tocaria também. Então, o tipo de músicas que não afrontem a minha fé, né? Que não vão contra o que eu creio. Ritmos, aí foi a pergunta onde foi o mais difícil. Qual o ritmo, né? Qual o ritmo tocar? Então... foi a pergunta mais difícil de responder. Não pode síncope, Mas o ritmo que, vamos dizer assim, os ritmos que eu escolhi tocar, vamos dizer, minha formação é clássica, gosto muito de jazz, de bossa nova, então são ritmos que, para a maioria das pessoas da igreja, é como que, ok, né? Agora, se eu falasse talvez forró, sertanejo, né, coisas que a igreja, estou falando da igreja, né, como a igreja receberia, né? É o que dá dinheiro. É isso aí. E o pior é o que dá dinheiro, né? Então, um pouco aí da minha experiência, né, foi que, como o pastor falou, é uma questão muito pessoal, né? O pastor tratou comigo e tratou com a igreja, né? Direcionou a igreja. Ele é músico, ele vai precisar viver disso. E aí entra outra coisa, né? Que muitas vezes, por viagem, alguma coisa, eu não estaria no domingo. E agora? Né? Mas ele é um ministro de louvor da igreja também. Como é? Então, sempre é algo que a gente entra em acordo, né? Eu não vou estar tal domingo, sempre eu tento avisar com antecedência ao meu grupo e preparar, né? Mas eu acredito que é uma coisa muito, muito pessoal, né? Muito individual, na verdade, né? Onde a questão da submissão, né? Se eu escolhi estar naquela igreja, e eu acredito que Deus pode me usar naquela igreja, e eu quero continuar naquela igreja, eu preciso me submeter ao que é o pastor e ao que a liderança local me indica, né? Não posso dizer, eu vou fazer isso aqui, não importa o que vocês acham, e vou fazer e pronto. Não é assim, né? Acredito que isso aí não demonstra um caráter de Cristo, né?
É. Você estava aqui ontem? Acho que não, né? Você estava ontem? Eu não lembro. Estava não, né? Eu vou tentar lembrar um pouco esse exemplo que eu usei ontem e tentar expandir um pouco mais, né? Eu não vou me alongar aqui, contar minha história, acho que não faz sentido, nem tem tempo para isso. Mas eu lembro que a gente falou sobre... Eu sabia, rapaz. Olha o relógio ali. Eu lembro que a gente falou sobre essa questão das escolhas, e uma das coisas que foi levantada, e é uma coisa que eu tenho feito, porque tristemente, como o Fabiano falou aqui há pouco, eu tenho muitos amigos no meio secular que tocam. Eu tive a alegria de ver alguns amigos meus se convertendo, e infelizmente largando a igreja, porque a igreja os largou, sendo bem sincero. E muitos acabam, outros que ainda estão na igreja hoje, acabam me procurando e para se aconselhar e como fazer com a carreira. Hoje eu não preciso, na verdade até preciso financeiramente falando, mas eu acabo não indo tanto porque eu estou no ministério, nem tem tempo de eu estar tocando na noite, não tem como. Mas eu lembro do seguinte, quando eu tocava, eu lembro que teve um cantor que eu acompanhei muito tempo, gravou DVD e tudo, a gente gravou junto e tudo, e algumas músicas, elas eram completamente contrárias àquilo que eu creio. Nessas músicas eu saía do palco. Aí eu lembro que foi uma coisa que a gente falou aqui ontem. Isso quer dizer que eu estou normatizando essa experiência como um dogma para todos os músicos cristãos que trabalham lá fora? Não. Mas na minha liberdade de consciência, né, eu falei ontem, eu sou de origem batista, então isso é um princípio nosso também batista, a liberdade de consciência. Na minha liberdade de consciência com Cristo, eu entendia que eu não conseguia me ver sendo identificado como alguém que estava cantando ou tocando aquela canção ali. Fosse eu só tocando, ou em algumas músicas eu estava fazendo back, tocando violão, não tinha como. Mesmo que fosse só instrumental, aquilo me incomodava. Então, quem me contratava para tocar o que fosse, sabia que algumas coisas eu não tocava. Eu deixava isso muito claro. Mas eu reitero, eu penso que é um papel nosso como músicos cristãos, seja você profissional ou não, seja você pastor e músico ou não, é sempre talvez tentar, no nosso próprio coração, começar a expandir essa discussão e levar essa expansão para as nossas igrejas. Como assim? A gente faz esse mesmo tipo de pergunta para o advogado? A gente faz ela para o engenheiro? A gente faz ela para o professor? Se a gente não faz, tem algo errado com a nossa caminhada de praxis cristã. O advogado, o professor, ele vai precisar fazer escolhas. Nem tudo no trabalho dele vai ser lícito. Eu, como professor em sala de aula, eu falei isso ontem aqui, eu cheguei a receber algumas propostas que não eram legais. E eu precisei fazer decisões, tomar decisões que foram às vezes duras, que me custaram dinheiro, que pesaram no meu bolso. Assim como outras pessoas que eu conheço que tiveram que fazer decisões também. Ontem eu tive o prazer de conversar com uma irmã sobre isso ali, e ela compartilhando, e eu falando, o grande problema às vezes é que a nossa cultura é tão entranhada de preconceitos, que se o sujeito está tocando numa orquestra o Requiem de Mozart, que é uma letra extremamente herética, todo mundo vai achar lindo que ele é um cristão e toca na orquestra o Requiem de Mozart. Mas se ele tocar Amigo é Coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, ele vai ter um problema. Então a gente precisa expandir a questão. E talvez parar de ser tão reducionista assim. O músico pode, o músico não pode, o músico... Como o pastor falou aqui, cada caso é um caso, mas pensa nas outras profissões. A música é uma profissão como outra qualquer. Se a gente só faz essa pergunta para o músico, tem algo muito errado com a nossa eclesiologia. Advogados, engenheiros, nós precisamos fazer a mesma pergunta. Mas isso aí foi o que ele... Exato. Não, e isso foi o que Exatamente. o pastor Fabiano falou no começo, sobre a sacralização da música. Tem determinadas coisas que a gente torna sagrada, e por tornar sagrada, consequentemente vai trazer outras inferências. Mas assim, eu acho que o que a gente pode resumir aqui existe a necessidade de se importar com isso de forma clara, tanto se importando com as necessidades que o irmão tem de forma individual e profissional, e, como o pastor Fabiano falou, se importar isso de forma pastoral, né? A pessoa precisa ser individualmente pastoreada para saber se ela tem ou não condição de determinadas coisas. E isso não é só em relação a ser músico, né? É em relação a várias outras coisas, como ele citou em relação ao futebol, enfim. Exatamente. Um exemplo que eu posso dar aqui também seria alguém que joga jogo de videogame, e aí, não, jogo constantemente e eu deixo de assistir a minha família porque ou então uma pessoa que não
deve de forma nenhuma acessar o celular sozinho em algum momento, porque ele tem uma dificuldade com um pecado específico sexual. Então, tudo isso precisa ser pastoreado, são pecados, são dificuldades, são necessidades individuais, específicas que a pessoa tem. E aí cabe ao pastoreio, à liderança da igreja ver isso e estar lá próximo, porque isso é uma responsabilidade do pastoreio da igreja, né? E também da pessoa perceber isso. Tinha uma pergunta aqui, Danilo. Eita. Saiu. Eu só queria fazer esse comentário, Weber, que é preciso também entender que o serviço da música não é igual aos outros que não são artísticos. A gente ataca ou entrega um serviço nas afeições das pessoas. Então a gente precisa ter essa noção de que de fato é uma profissão igual a outra no sentido mercadológico, mas ela é mais ofensiva a irmãos mais sensíveis, porque ela atinge um lugar da existência Da dela, tradição cultural daquela pessoa. Exatamente, ela vai num lugar chamado coração. Então essa parte emocional, a gente tem que ter essa noção e a submissão de entender por que o engenheiro pode fazer qualquer obra e eu não posso tocar qualquer música, porque o tipo de trabalho dele não Mas o engenheiro também não pode assinar a obra que não foi ele que fez. Não, aí a questão é ética, também é ilícito. né? Não, a questão é ética, né? Aí é absoluto, é princípio bíblico. Ética é para A todas ética as profissional é pra profissões. todos. Eu estou falando da parte subjetiva, do irmão se ofender com a gente, né? Muito bem. Tem mais alguma pergunta? Esse cara é elegante quando ele fala, né? Ele é. Eu queria até ter a cabeça certinha que nem a dele, assim, pra usar careca também. A cabeça é toda torta. Se eu raspo a cabeça assim, eu fico feio pra caramba. Porque eu já sou feio, né? Se eu raspar... Se eu raspar tudo, eu fico rápido minha do menino esposa me dourado. mata. E aí, mais alguma pergunta? Alguém? Ninguém tem pergunta? Tu tem mais uma? Vai. Não, eu não perguntei porque o Weber acabou, na sequência, era mais uma colocação, né? Que acaba tudo ficando... Vocês aí, claramente, o Weber eu já conheço, tem esse discernimento, sabe tratar isso e receber isso, tem maturidade cristã para isso. Mas era só ponderar essa questão, como o pastor falou, Fabiano, né? Ter realmente o pastor que acompanha e sabe direcionar isso, né? Sabe ver isso, né? Nem toda ovelha talvez vai ter, né, esse discernimento, esse conhecimento, essa profundidade, né? Apesar de ser tudo ovelha, tem umas que são mais burras que as outras, né? Então, é importante esse acompanhar, o pastor ter esse discernimento, essa visão e saber, ó, isso vai servir para ti. Isso não, o médico não vai dar sempre o mesmo remédio para a mesma coisa, vai mudar, entendeu? Então ele vai avaliar, ó, você vai tomar isso e você vai tomar isso aqui. Mais alguém? Não? Pai, gostei, material massa. E aí, se vocês tiverem mais perguntas, anotem aí pra gente, mandem, tá bom? Vocês anotam aí, depois vocês mandam e-mail. Pra ele responde por e-mail. Ele tá... Rapaz, o homem tem muita demanda, deixa ele. Pronto.